Irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que sempre é uma alegria, sempre é um regozijo poder participar desse momento, junto com este privilégio, o nosso coração deve estar cheio de temor e também de tremor, porque nós estamos diante de um momento que não foi criado por nós. Nós estamos diante de uma realidade que foi estabelecida pelo próprio Senhor da Glória. É Ele quem formulou o convite para estarmos diante da sua mesa. E quando nós recebemos o convite do Rei dos Reis, daquele que é o Criador do Universo, daquele que detém todo o poder, nós devemos estar diante deste momento, com os corações adequadamente preparados. E quando nós sabemos que este Rei, este soberano Criador e também o sustentador desse universo, Ele é absolutamente santo, mais ainda, nossos corações, de modo adequado ou adequados, devem estar diante do Senhor. Nós somos convidados para participar do pão e do vinho, aonde traz-nos uma lembrança ao coração de uma obra tão sublime, uma obra tão grande que foi realizada na cruz, chamada de tão grande salvação. Nós participamos desse momento, anunciando, proclamando a morte do Senhor até que Ele volte. Até que Ele volte. E esta é, dentro das Escrituras Sagradas, a reunião mais sublime que o povo de Deus pode ter. Porque é um reunir que tem como finalidade a adoração, o louvor àquele que é digno. A única palavra que pode ser traduzida de modo real, sublime para este momento, é a palavra adoração. Aqui nós não viemos para pedir ao Senhor alguma coisa, não viemos para falar a nosso respeito ao Senhor, mas nós viemos para estar diante dEle, para expressar toda a gratidão que há no nosso coração, diante de tão majestosa e sublime presença que é dEle, e também diante de tão grande obra que Ele realizou por nós naquela cruz. Todos nós somos convidados. A palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdotes e que devemos estar diante desse momento, adorando, dizendo a Ele, cantando a Ele, falando a Ele, tudo aquilo que de fato convém a Ele. Toda expressão de gratidão e adoração devem partir do nosso coração. Semana passada o Senhor nos trouxe uma palavra mostrando aos irmãos que é muito importante que nós sempre coloquemos os 4 evangelhos um ao lado do outro, principalmente quando nós vamos olhar para este cenário, o cenário do partir do pão. Porque cada evangelista nos traz um ponto da verdade que é muito importante. E quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de João, no capítulo 13, apenas estamos reportando algo que falamos na semana passada, nós vemos ali algo muito precioso, que anteriormente havia sido preparado pelo próprio Senhor. O Senhor escolheu 2 dos seus discípulos, João e também Tiago, e pediu que eles, ao entrarem na cidade, seguissem um homem que tinha um cântaro d'água sobre as suas costas, e na casa aonde aquele homem com um cântaro d'água entrasse, então João e Tiago falasse com o dono daquela casa, porque ali estaria um cenáculo separado para que ele pudesse celebrar a Páscoa com seus discípulos. Cada detalhe. O cordeiro que havia sido morto pelos sacerdotes no templo havia sido trazido ali, para que junto com as ervas amargas, as 4 taças de vinho, os pães asmos, tudo ali estivessem preparados para que Jesus pudesse celebrar a última Páscoa com seus discípulos. Mas é interessante que o Senhor Jesus também mandou preparar aquela bacia, deixasse uma bacia, deixasse um vaso d'água, uma jarra d'água e uma toalha.
Ele pediu para que ali estivessem essas coisas também. Então, quando eles se aproximaram daquele ambiente, daquele cenáculo, então eles entraram e normalmente quando chegava-se a um ambiente como este, havia o quê? Um servo ou uma serva, para que pudesse lavar os pés de todos aqueles que estavam chegando no ambiente, porque isso era um costume, uma tradição necessária devido às próprias condições daquela época, para que eles participassem daquele momento de modo adequado, refrescados em seus pés. Uma serva ou um servo lavava os pés. Só que naquele momento, naquele cenáculo, não havia este servo ou esta serva. E normalmente era o filho do servo ou a filha do servo. Era alguém mais inferior ao próprio servo que fazia aquele serviço de lava-pés. Então, quando aqueles discípulos e Jesus, todos eles chegaram naquele ambiente, os discípulos entreolharam entre si para ver se eles tinham visto algum servo ou serva que pudesse realizar aquela tarefa, e não conseguiram ver. O que eles fizeram? Sentaram em volta da mesa, procuraram o melhor lugar com os pés sujos, porque entre eles não se dispuseram, nenhum deles, a, vendo aquela bacia, aquela jarra d'água, aquela toalha, a fazer o serviço. Aí nós temos aquele cenário que falamos a semana passada, irmão. O rei, o soberano do universo, ele levantou-se do seu lugar, ele tirou a sua vestimenta, ele colocou aquela toalha enrolada no seu corpo, colocou a água na bacia e começou a lavar os pés de um por um dos seus discípulos. Irmãos, isso no mínimo tem que tocar no nosso coração. Aqueles discípulos, dentro daquele quadro todo, um pouco antes, sabe o que eles discutiam? Quem dentre eles seria o maior no reino? Essa era a discussão dos discípulos. E aquele que é o soberano, irmãos e irmãs, aquele que detém todo o poder, levantou-se do seu lugar e então, tirando a sua vestimenta, e este é um gesto que significa o seguinte: ele tirou aquela vestimenta, mostrando que ele livrou-se da sua condição de homem comum, para vestir um traje daqueles que eram totalmente humilhados pela sociedade, os desprezados. Olha que contraste, irmãos e irmãs. O rei soberano do universo tendo uma atitude como a daquela. Aí nós sabemos, que vem aquela fala final do Senhor Jesus no capítulo 13, lá depois do versículo 34, mostrando o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso dizia a lei, mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim que devemos amar. É assim. Aí fica aquela situação. O amor, segundo a palavra de Deus, tem via única, não tem dupla via. Ninguém espera ser amado. Nós fomos convidados para amar. O resto é consequência. Mas eu gostaria, dentro desse pensamento, irmãos e irmãs, avançar um pouco mais, lendo o livro de Filipenses, capítulo 2. Do versículo 5 em diante, nós temos aqui um registro de uma das passagens mais sublimes que nós temos registradas no Novo Testamento. Esta passagem do capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós a mesma mente. Ali é no original, a mesma mente, não é o sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós pegamos esta passagem, que é sublime, e colocamos ao lado de outras duas passagens também sublimes, por exemplo, Colossenses 1, do versículo 14 em diante, ou do versículo 15 propriamente em diante, vai dizer lá o seguinte: Ele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos. Diz a palavra de Deus, eu vou pegar a leitura aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha que preciosidade. E quando nós colocamos essas duas passagens ao lado de uma outra, lá de Hebreus capítulo 1, nós temos lá, que tendo Deus outrora falado aos nossos pais, pelos profetas, muitas vezes, diz assim: hoje nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Ali começa uma descrição que é: Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele que fez a purificação dos nossos pecados, é Ele que foi elevado à mais alta de todas as elevadas alturas e está sentado à destra de Deus, reinando soberanamente. É Ele que herdou um nome mais excelente do que os anjos. Então nós estamos diante de um rei, de um soberano, daquele que tem o absoluto poder. Agora, irmãos, vamos fazer um contraste com essas três passagens, com um único versículo do livro de Zacarias, capítulo 9. E aqui nós vamos tocar um pouquinho do caráter desse Senhor absolutamente soberano. Zacarias capítulo 9, versículo 9, apenas este versículo. Então, todos os outros textos colocados nos nossos corações, quando lemos Zacarias 9:9, nós temos um contraste tão sublime, tão lindo. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Então, quando nós colocamos exatamente este versículo ao lado de todos aqueles outros que nós lemos, as três passagens, nós temos algo que toca o nosso coração. Eis aí vem o teu rei, justo, absolutamente justo, mas humilde e montado numa jumenta, numa cria de jumenta. Aí, quando nós olhamos para esse texto, irmãos e irmãs, os nossos corações devem, de fato, estar quebrantados diante desse que é o soberano rei, que lavou os pés de discípulos e que tem esse perfil, esse caráter, essa característica. E o que eu gostaria de considerar com os irmãos, baseado na leitura que nós já fizemos no livro de Filipenses, uma palavra específica que está ali, para nós associarmos tudo isso que nós estamos considerando. A palavra de Deus diz na leitura feita: pois ele subsistindo, esta palavra agora, em forma de Deus. Ele subsistindo em forma de Deus. Isso significa que a sua pré-existência, a sua existência sempre foi divina. Ele não começou a ser Deus, ele sempre foi Deus. Jesus Cristo era Deus, ele pré-existia como Deus. Então ele subsistia em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo, aí outra expressão, a forma de servo. Ele subsistia em forma de Deus e assumiu a forma de servo.
essas duas palavras, forma, é a mesma palavra. Essa palavra é muito interessante. É uma palavra lá no grego que diz assim, morfê. Nós já ouvimos aquela palavra metamorfose, mudança de forma. Então, forma, ele tinha a forma de Deus e assumiu a forma de servo. Agora, a pergunta que nós fazemos, por que ele não assumiu a forma de um rei? Por que ele não assumiu a forma, pelo menos, de um governante? Pelo menos a forma de um homem comum? Mas ele assumiu a forma de um servo. Por quê? A resposta é muito simples, irmãos. Porque a maneira mais adequada, mais perfeita, mais real, mais vívida que Deus pode, de fato, expressar-se é através do servo. Deus expressou na sua forma mais genuína, mais sublime, mais adequada, que era a forma do servo. Vejam só, que coisa linda. Aí nós vamos entender porque Jesus veio para servir e não ser servido. Porque ele disse que aquele que quer ser o primeiro seja aquele que sirva. Veja só. Então nós estamos diante de um rei absolutamente soberano, aquele que criou o universo. Mas ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu. Porque esta é a forma adequada, essa maneira adequada de Deus se expressar. Então nós estamos diante de algo muito sublime, irmãos. Quando nós participamos do pão e bebemos do cálice, devemos ter isso no nosso coração. Que aquele que é o absoluto deixou o seu trono de glória e vestiu uma carne como a nossa. Vestiu uma pele igual à nossa e expressou-se de modo pleno, santo, perfeito, como servo. Como servo. Que o Senhor, de fato, irmãos e irmãs, toque isso no nosso coração para contemplarmos esta beleza que há no Senhor Jesus Cristo. Essa expressão do caráter absoluto. Um rei absolutamente rei, justo, absolutamente justo, mas que não se importou em entrar na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Não se importou em lavar pés dos seus discípulos, porque esta é a expressão máxima do seu caráter santo, absoluto, humilde. Ele é humilde, absolutamente humilde. Que o Senhor nos ganhe, irmãos e irmãs, para que isso seja uma realidade em nós. Que quando nós formos nos expressar diante dele, possamos nos lembrar que verdadeiramente ele, sendo o rei, esvaziou-se de si mesmo para assumir a forma de servos. E nós aqui estamos nos apresentando diante dele como? Vamos adorá-lo, ele é digno. Ele é digno de receber toda a adoração, receber toda a expressão de gratidão do nosso ser. Todos nós que fazemos parte da família do Senhor, somos convidados a vir à mesa, a tomar do pão, a beber do cálice. Então vamos nos expressar, irmãos e irmãs, diante do Senhor de maneira adequada, através das orações, dos cânticos, através das leituras, que verdadeiramente Ele receba toda a adoração que lhe é devida a Deus. Amém.